Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra nessa noite, do dia 25 de agosto de 2020, no Centro Grupo Espírita Ninho de Amor e Luz, conhecido como Genial. A palestra de hoje vai ser proferida pelo José Murialdo de Souza, do Centro Espírita Luz, Paz e Caridade. E vamos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos, nos tragam bênçãos para que essa palestra nos esvadie um pouquinho mais. Vou ler uma parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus o que seus discípulos, no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: tira-te daí e lança-te ao mar, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 23. Então, com a leitura do Evangelho, vamos iniciando essa nossa palestra com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Está contigo, Murialdo. Fique à vontade. Muito obrigado, Paulo. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, estarmos bem. Agradecemos aos Espíritos de luz que nos guiam, que nos dão boas ideias, que nos dão bons pensamentos. E pedindo ao alto para que sejamos orientados e dirigidos pelos bons espíritos, para que tenhamos a tranquilidade, que tenhamos a paz, que tenhamos as palavras certas, as palavras confortadoras para a nossa vida e para a nossa evolução. Que Deus abençoe a cada um de nós, aos nossos amigos, aos nossos familiares, e que nós possamos nos tranquilizar e nos harmonizar para o nosso assunto da noite de hoje, e que assim seja. Escolhemos como tema, nessa nossa palestra, nessa nossa conversa, né? Quando a gente fala palestra, é uma coisa muito difícil, né? A palestra, quando ela é dada, normalmente é por uma pessoa, por um expert, né, que se chama, né? Ele vai palestrar, então ele tem domínio total, né, do assunto. Um economista, um médico, um cientista, né? Uma pessoa, claro, ligada a um assunto. Mas nós, da doutrina espírita, né, nós espíritas, quando vamos falar em palestra, né, nós nunca podemos afirmar que nós somos um expert, né, nisso, porque
a doutrina espírita, ela é livre e ela ensina as coisas, né, na linguagem dos espíritos. Então, nós viemos aqui passar coisas que nós aprendemos nos estudos, né? Nós aprendemos na vida e nós aprendemos com a doutrina espírita, porque nós estudamos também. Então, viemos aqui conversar sobre um assunto, né? Claro que a gente diz palestra porque é normal, mas não somos um expert nisso ainda, estamos longe, né? De um Divaldo, de um Chico Xavier, né? Desses grandes espíritas, né? Que nos auxiliam com as palavras e com os exemplos. E o tema de hoje, meus irmãos, que nós vamos falar, é uma indagação, é uma pergunta. Uma nova era começando. Hoje nós estamos, digamos assim, num mundo abalado, né? Nosso mundo antes, nós vamos falar um pouco dessa nossa situação que a gente se encontra, mas nós estamos vivendo num momento que o mundo está muito abalado. Nós sabemos disso. Os espíritos superiores já nos advertiam que a humanidade iria passar por grandes transformações, mas que era necessário nós passarmos por essas grandes transformações. Uma nova era estava para se iniciar. Isso nós já estudávamos e os espíritos superiores já nos advertiam. Que nós deixaríamos de ser um planeta de provas e expiações e iríamos para um planeta de regeneração, um planeta mais suave, um planeta mais perfeito, podemos falar assim. Nós tivemos, em 2012, né, aquela notícia de que o mundo ia acabar, né? Eu acho que muitos irmãos, muitas pessoas ouviram isso, né? Que os maias, né? Os maias, sim, eles falavam, né, que o mundo ele ia se exterminar. E muita gente ficou preocupada com isso, muitas pessoas, né? Mas o que os maias falavam, né, que eles também eram bem espiritualizados, é que um novo ciclo de vida ia se iniciar. Então eles também já profetizavam isso, que a partir de 2012 não é que ia acabar o mundo, é que uma nova forma de vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma do ser humano se agregar iria iniciar. E eu nunca me esqueço que naquele dia, nesse dia, foi em novembro de 2012, já era meio verão, e se armou um temporal muito forte, que era calor, e muitas pessoas se assustaram, né? A gente ouviu no rádio, a gente ouviu, leu nos jornais, inclusive uma mulher em Criciúma, ela teve uma parada cardíaca e ela veio a óbito. É que nós somos assustados, né? Nós, humanos, seres, espíritos imperfeitos ainda, né? Nós somos assustados. E nós estudávamos, na época, em 2012, nós, num grupo de estudo lá no Luz, Paz e Caridade, na Cidade Alta, a gente debateu muito sobre esse assunto. Que os espíritos de luz, os espíritos superiores já nos advertiam, né, que a nossa sociedade, que a nossa forma de viver, né, ia ser diferente, que ia haver muitas mudanças. E nós, né, que estamos nesse contexto, iríamos sofrer essas transformações. Mas nós não sabemos exatamente quando essa nova era vai se iniciar, né? Não tem dia marcado, não tem ano marcado, não tem hora marcada.
né? Nós sabemos, como espíritas, como estudiosos, como filhos de Deus, nós sabemos que todo esse abalo, todo esse sofrimento, todas essas coisas que existem hoje, né, que fazem parte da nossa sociedade, que elas são, claro, necessárias também para a nossa transformação. Há muito tempo atrás, eu tinha um professor de história, lá no Turvo, eu estudava no Turvo, no seminário do Turvo, o professor João Colodel. Ele dava aula de história, e ele falava da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? E ele dizia que aquilo era um mal necessário, né? Que milhões de vidas foram dizimadas, mas que era um mal necessário para a humanidade aprender, né? E veio as revoluções, veio a Revolução Industrial, né? E o mundo começou a caminhar de uma forma muito rápida. Desenvolvimento da tecnologia, né? Desenvolvimento da produção industrial, né? E o desenvolvimento do próprio homem, do próprio ser humano, né? Então, a partir dessas guerras, dessas coisas que aconteceram lá atrás, né, chegamos hoje a um mundo totalmente globalizado, totalmente industrializado, totalmente conectado. Eu ainda não estou bem conectado, né? Mas a gente está aí, num mundo assim. E eu peguei também, já que estamos falando disso, de uma nova era, de mundo globalizado, de mundo corrido, eu peguei o conceito de globalização. Então, o que é globalização? É um fenômeno que atinge praticamente todo o planeta, marcada basicamente pela mundialização da produção, da circulação e do consumo. Surgiu como uma necessidade circunstancial no relacionamento internacional com a finalidade de eliminar barreiras entre as nações. Então, globalização é isso que eu acabei de ler, né? Com a finalidade de eliminar barreiras entre as nações. E é assim que o nosso mundo está, né? Mas, nessa situação de eliminar barreiras entre as nações, ainda existe muita coisa errada. Existem muitas guerras, né? Existe muito sofrimento, existe muita coisa ainda complicada, digamos assim, no mundo. Mas não é complicada pelo mundo. Essas coisas que estão acontecendo, elas são complicadas porque o ser humano complica. Pelo egoísmo, pelo orgulho, pela falta de amor, pela falta de conhecimento, pela falta de caridade. Então, atingimos uma globalização, né, sem precedentes. Hoje temos a internet, né, estamos aqui em casa, no nosso lar, falando, e milhares de pessoas podem estar nos ouvindo. Isso é uma forma de globalização. E, infelizmente, toda essa tecnologia, todas essas coisas que vieram para dar suporte positivo para a humanidade, ainda ela é usada, às vezes, para o mal. Mas isso é o problema do ser humano, né? Não é o problema da internet, não é o problema da globalização. É o ser humano ainda que não se integrou. O ser humano, ele ainda não acredita puramente num Deus justo e bom. Né? Nós temos duas formas, a gente fala muito isso na nossa doutrina espírita, né? Nós temos duas formas de compreender Deus, pelo amor e pela dor. São as duas formas. E, infelizmente, nós buscamos conhecer Deus quando vem a dor, né? Nós não seguimos o amor quando estamos iniciando a vida, né? Nosso pai, nossa mãe nos dão a educação, né? Falando de pais normais, é claro, pais bons, né?
nos ensinam, procuram nos direcionar para uma religião, para Deus, para Jesus, né? Nos ensinam o que é certo e o que é errado, e a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, a globalização vai tomando conta da nossa vida, e a gente, às vezes, pelo livre-arbítrio, nós vamos seguindo caminhos tortuosos, digamos assim, caminhos errados. E o mundo se encontra numa situação dessa, porque nós somos responsáveis por isso. Né? Não é o nosso prefeito, não é o nosso governador, não é o nosso presidente que é o culpado pelas coisas que acontecem no mundo. Né? É nós, porque nós temos que ter em mente, nós temos que ter dentro do nosso coração e dentro do nosso pensamento que Deus é justo, Deus é bom, Ele nos quer bem, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos dá condição de levantarmos quando a gente cai. Mas nós, pelas nossas comodidades, pelos nossos vícios, pelos nossos defeitos, pelos nossos problemas, pela nossa falta, às vezes, de vontade de buscar um Deus verdadeiro, né, a gente vai se deixando influenciar, e a espiritualidade inferior, né, esse mundo invisível que nós não enxergamos, eles estão todos à nossa espera. Eles estão todos à nossa espera para nos influenciar, para que a gente continue no caminho errado. Então, por isso que esse mundo está na situação que está. Nessa situação de abalo. Foi o que eu falei no início. E os espíritos? O que os espíritos vêm nos alertar? Bom, eles dizem assim: deixaremos a condição de provas e expiações para a de regeneração. Conforme está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não sabemos a data certa desse novo ciclo, nem quanto tempo demorará para chegar. Mas acontecerá tão fatalmente quanto o sol se levanta e se põe todos os dias. Então isso, meus irmãos, essa nova era, isso não é invenção dos espíritos. Isso não é uma coisa inventada pela doutrina espírita. Essa nova era que está chegando, que talvez nós já estamos fazendo parte, ela é verdadeira. E se nós estamos aqui hoje, espíritos encarnados, se nós estamos aqui com a intenção, todos nós temos a intenção de sermos felizes, nós temos que se inserir naquilo que o Filho de Deus, aquele filho, todos somos filhos de Deus, mas aquele filho perfeito, aquele filho que veio aqui sofrer por nós e morrer por nós, que é Jesus Cristo, veio nos ensinar. E o que é que Jesus veio nos ensinar? Ele veio nos dizer que nós devemos amar o próximo. Jesus veio dizer que nós devemos perdoar o próximo. Jesus veio dizer que se nós levarmos um tapa na face, que nós devemos virar a outra face. Que nós devemos perdoar sempre. E isso, o que nós fazemos para aprender a lição do Cristo? O que hoje eu, Murialdo, o que as pessoas hoje fazem? O que elas estão fazendo para que elas se melhorem, se reformem intimamente e, como consequência dessa melhora íntima, dessa reforma, o mundo vai ficar melhor? Será que eu sou daqueles que fica esperando as pessoas melhorarem para que eu melhore? Será que eu sigo a lição desse mestre, desse Jesus que veio aqui dizer que eu tenho que fazer a caridade? Será que eu fico esperando que os outros façam essa caridade? E o meu papel diante da sociedade, diante de Deus, diante da minha família? Qual é o meu papel? Trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e não olhar para os lados?
É pensar em acumular fortuna, riqueza, poder. Será que é isso que vale tanto? Sabendo que a nossa vida aqui é breve, sabendo que a nossa passagem aqui é rápida e nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada daqui. Nós só vamos levar daqui as boas lembranças, as boas obras, os bons exemplos e os maus também, claro. Se não formos pessoas do bem, nós vamos levar aquelas coisas erradas para o outro lado da vida. E se nós temos tanto medo, né? Temos tanto medo de pensar na morte, então por que nós não começamos a se preparar para ela? A gente diz assim, vamos se preparar para a vida. É claro, vamos se preparar para a vida da forma de viver corretamente. Ter uma vida humilde, simples, fazendo a caridade, respeitando as pessoas, respeitando as leis de Deus. Mas nós temos que fazer isso para se preparar para a nossa vida eterna. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não vamos levar as coisas que a gente acumula aqui. E nós sabemos disso. Só que às vezes a gente esquece, a gente fica cego, a gente fica surdo e não dá bola para os problemas. A gente não vê problemas. Quer dizer, a gente vê problemas, mas a gente diz que cada um que se vire. Isso não é problema meu. E tem muitas coisas que são problemas nossos, sim. Tem muitas coisas que nós podemos resolver. Tem muitas coisas que nós podemos ajudar a solucionar. E é isso que Jesus quer de nós. É isso que Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos ama, é isso que Ele quer de nós. E o Espiritismo, a doutrina espírita, vem de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, passar para nós as informações da vida futura. Nós é que acabamos se deixando levar pelo comodismo, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos ressentimentos, pela raiva, pelos ódios. Às vezes nós fechamos os nossos olhos mesmo e não queremos abrir ele para nada. Por quê? Como é que nós vamos querer fazer parte dessa nova era onde o planeta vai ser só de pessoas tranquilas, pessoas boas? Claro que ainda vai ter alguns problemas, mas não como esse nosso mundo conturbado de hoje. Não que seja tudo muito ruim. Não, ainda temos coisas bonitas, temos coisas lindas ainda nessa nossa vivência. Temos pessoas de luz, pessoas boas que ainda, com seu amor, fazem esse mundo ainda ter um pouco de luz, um pouco de paz. Ainda graças ao nosso bom Deus, existem muitas pessoas de luz aqui. Mas poderia ser melhor. Poderia ter menos guerra. Poderia ter menos sofrimento. Poderia ter menos doença. Mas nós ainda estamos meio longe ainda, não da perfeição, mas ainda estamos meio longe de cumprir aquilo que Jesus veio nos ensinar há 2020 anos atrás. Não temos que estar dentro de uma casa espírita para conhecermos Deus. Nós temos que, do nosso coração, de todo o nosso pensamento, buscar esse Deus em qualquer casa. E temos que ter a racionalidade, temos que ter a fé racional para saber se realmente onde eu estou indo rezar, onde eu estou indo buscar conhecimento, se realmente são coisas coerentes. Não é elogiar, não é falar bem, porque nós fizemos parte dessa família espírita. Mas a doutrina espírita, ela é coerente. Ela nos fala, nos diz de forma muito sutil e muito tranquila como é que nós devemos agir, como é que nós devemos fazer com o nosso próximo e com nós mesmos. Então, se uma nova era está
começando, se eu quero fazer parte dela para viver de forma mais concreta, mais feliz, mais leve, mais solto, mais tranquilo, sem as depressões, sem os medos, sem as angústias, né, que impera hoje nesse nosso planeta. Se eu quero viver bem, então eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que ser um homem de bem. E para isso eu tenho que seguir aquela doutrina de Jesus. Amar o próximo, honrar pai e mãe. Aqueles mandamentos, aqueles 10 mandamentos, né? Que estão aí, que a gente estudava lá já quando era criança. Nos 10 mandamentos está baseado tudo aquilo que nós podemos fazer para ser uma pessoa, um homem de bem, ou uma mulher de bem, né? Então está tudo ali. Nós é que somos negligentes. Nós é que não temos tempo. Nós é que se custamos, às vezes, para buscar um conhecimento e uma luz para a nossa vida e para a vida daqueles que fazem parte da nossa jornada. Nós gostamos muito de culpar os outros pelos nossos insucessos, pelos nossos problemas. Né? E, na realidade, o único culpado das coisas, dos nossos insucessos, das nossas irritações, dos nossos problemas, é nós, é eu mesmo. Não existem culpados. Não existem pessoas culpadas pela minha infelicidade. Não. O culpado sou eu mesmo. Eu é que trilho o meu caminho. Se eu trilhar um caminho do bem, eu vou caminhar tranquilo. Se eu trilhar um caminho do mal, eu vou me dar mal. É aquela história da semente plantada, como é que ela é regada. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que segurar na mão de Deus, nós temos que segurar na mão de Jesus. E a doutrina espírita vem nos ensinar, com uma forma muito clara, muito objetiva, como é que eu vou conseguir fazer isso, como é que eu vou fazer isso. Eu me lembro, né, quando eu iniciei os estudos da doutrina, quando eu frequentei a primeira vez a casa espírita, como eu sempre falo isso, né, como eu tinha uma visão diferente da vida, tinha uma visão bem diferente da vida. Hoje eu tenho outra, não sou perfeito, não sou um santo, não sou um anjo, mas sei que muita coisa o Espiritismo me ensinou, muita coisa eu aprendi. Ainda erramos, ainda tropeçamos, mas o importante é que quando a gente erra, a gente se conscientizar que errou e vai lá pedir a desculpa, pedir o perdão, dependendo, né, para quem a gente ofendeu, se fez alguma coisa errada. E se as pessoas começassem a se observar, se as pessoas começassem a orar de uma forma mais forte, mais intensa, o mundo seria diferente. Comentei aqui com os amigos no início, né, da nossa conversa que eu fui, claro, eu peguei o coronavírus. E justamente por isso que eu fiz, talvez, esse tema, uma nova era. Porque o nosso mundo ele estava caminhando de uma forma desenfreada. Né? A gente sabe disso. Estava muito complicado, as pessoas não tinham mais tempo para nada. Guerras, tudo aquilo que estava acontecendo antes da pandemia já estava conturbado. Chegou essa pandemia e o mundo parou. Né? Parou tudo. A indústria desacelerou, a produção foi afetada, os transportes pararam. Enfim, muita coisa mudou com a chegada desse chamado coronavírus. Né? Sem falar em shows, em festa, em bailes, tudo aquilo que era o normal. Né? Então a situação mudou, o mundo parou. E o mundo parou e nós se trancamos. Né?
sempre com máscara, sempre com álcool, né? No começo mesmo, né? Eu lembro, assim, em fevereiro, as pessoas correndo para o mercado e enchendo aqueles carrinhos de compra de carne. Meu Deus, todo mundo apavorado, né? Porque a gente, assim, a gente tem medo, nós temos medo, né? Mas foi uma correria, foi uma loucura total. E ficamos naquela expectativa de que isso vai passar, essa situação vai mudar, né? E não mudou ainda. Nós estamos ainda com o mundo meio parado ainda, né? É claro que pessoas estão sofrendo, pessoas morrendo, pessoas... O que a gente está vendo. Mas, enfim, será que isso... Não importa, né? Muitas pessoas falando que foi a China que criou, que foi um vírus criado no laboratório, né? Todo esse comentário que a gente vê. Isso não importa para nós. De onde veio, quem criou, quem fez. Mas Deus permitiu. Deus permitiu que essa situação hoje esteja acontecendo no mundo. E se Deus permitiu, é uma ação, essa ação vai ter uma reação. Então, será que nós não estávamos precisando dessa parada? Será que os grandes chefes das grandes nações, né, porque é no mundo todo, né, não é só aqui em Araranguá, não é só no Brasil, é no mundo todo. Será que isso nós pensando de um jeito mais racional, porque nós temos que pensar, nós temos que tirar alguma conclusão. Por que isso está acontecendo? Será que então, aí vem o meu tema, não é uma nova era que está se iniciando? Será que nós, estamos sendo solidários? Tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas desesperadas, e do jeito que estava, ninguém olhava para ninguém, né? Todo mundo correndo, todo mundo... Era uma disputa. Ainda existe as disputas. Mas para nós, que queremos entrar numa era de luz, de paz, de amor, né? Esse momento hoje da vida não é para dar uma mexida com o nosso pensamento, para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós se reformarmos intimamente? Com certeza é. Porque Deus nos ama. Deus nos dá a condição de estar sempre criando e evoluindo. Então, essa parada, entre aspas, que está acontecendo hoje do mundo, será que não é para que nós, espíritos em desenvolvimento, será que nós não temos que pensar a minha condição de vida hoje? Eu mesmo, nesse período que eu fui afetado pelo coronavírus, fiquei 20 dias em casa, e nesses 20 dias, o que eu tinha que fazer? Tomar os medicamentos que a médica me passou. E me aproximei muito, porque às vezes a gente ora, às vezes a gente reza, e a gente reza ligeiro. Às vezes eu chegava, né, eu ia dormir à noite, e falava com Deus, mas de uma forma muito rápida. E quando a gente vê, às vezes como eu vi, a coisa preta, digamos assim, no nosso bom palavreado, eu comecei a falar com Deus de uma forma muito íntima, muito, porque o medo, ele vem, mas hoje, né, graças a Deus, bem melhor, tranquilo, eu pensei que isso veio comigo porque eu tinha que conversar com Deus de uma forma mais íntima. Eu tinha que conversar com Deus de uma forma mais verdadeira, mais devagar, mais humilde. Então, será que esse momento que nós estamos passando hoje, com essa parada
digamos assim, que o mundo está enfrentando, o mundo, será que não é para cada um de nós pensar realmente como é que está a minha relação com Deus? Como é que está a minha relação com as pessoas, com a família? Porque às vezes a gente está dentro de casa, naquela correria, e às vezes a gente não via as pessoas da nossa família, ou da nossa vizinhança, ou do nosso círculo, da nossa jornada evolutiva. E hoje nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que o mundo, ele vai ter uma grande mudança. Ele vai ter, mesmo que chegue vacina, mesmo que chegue essas coisas, que Deus abençoe e que chegue mesmo, né? Temos que torcer pela ciência. Mas nós precisamos pensar, porque o nosso mundo ele estava indo para um abismo de egoísmo, de guerras, de sofrimento, de coisas absurdas acontecendo. A gente agora quase não se vê falar de tantas notícias ruins, né? Até o planeta limpou, segundo os cientistas, né? A camada de ozônio está se recuperando. E estamos vivendo igual, não estamos? Nós estamos vivendo da mesma forma, só mais devagar, menos acelerado. Então, talvez essa nova era está começando. Nós já tivemos o privilégio de passar de um século para outro, né? E de um milênio também. Isso significa muito? É claro que não. Mas passamos, estamos aí. Nessa nossa geração está vivendo. E quem sabe vamos ter esse privilégio de mudar para uma era de regeneração. Mas para isso, nós temos que seguir os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Nós temos que se aproximar mais de Deus em todos os sentidos da vida. E o Espiritismo nos leva, a doutrina espírita nos leva, meus irmãos. A doutrina espírita nos dá a condição de nós conhecermos esse Deus, esse Jesus, de uma forma mais intensa. Mas nós temos que se reformar. Nós temos que tirar de dentro de nós aquelas coisinhas, aqueles vícios, aquelas invejas, aqueles medos, aqueles ciúmes, aquelas coisinhas às vezes tolas que nos impedem de ter uma vida tranquila, de amar o próximo, de ajudar o próximo, de sorrir, de abraçar, de correr, de viver em paz, de apreciar a natureza, de ouvir uma boa música, como o nosso amigo Renato, quando toca, que a gente relembra o nosso tempo, as coisas bacanas, as coisas belas. Então nós temos que vivenciar a vida mesmo. Porque do jeito que estava, meus irmãos, eu não sei como é que esse nosso mundo ia ficar. Mas Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria e no seu amor, freou. E nós estamos vivendo esse momento do freio. Então vamos refletir, vamos pensar o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para que a vida, para que as pessoas melhorem, para que eu melhore e para que o mundo melhore. Já pensou que coisa maravilhosa nós vivermos em harmonia com todas as pessoas? Na saúde, na paz, no trabalho. Que coisa gostosa, que coisa prazerosa. Sem remorsos, sem rancores, sem brigas, sem desavenças. Será que não estamos, então, começando a iniciar uma nova era? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso, meus irmãos. E a doutrina espírita nos dá, maravilhas de ensinamento, de como nós podemos mudar a nós e como nós podemos auxiliar o mundo. Então, meus irmãos, agradeço a esse tempo que foi me dado, agradeço aos irmãos da casa a oportunidade e peço a Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a luz, que Deus nos envie os bons espíritos para que eles nos influenciem para o bem, para que nós possamos caminhar, olhar para frente, sem temer, sem medo,
olhar uma vida futura e começarmos a mudar as nossas atitudes, sendo bons, sendo amorosos e sendo exemplo de paz e de harmonia entre todas as pessoas. Então, para encerrar, eu peguei uma frasezinha aqui do nosso grande Chico Xavier, que diz assim: o dia em que o homem começar a amar o próximo como a si mesmo, a terra como encanto se transformará. Então, vamos amar o nosso próximo como a si mesmo, que a terra se transformará, ela vai se transformar. E é nesse exato momento que nós podemos fazer isso, nessa nova era que está se iniciando. Boa noite, meus irmãos. Que o Pai do Céu nos abençoe, que a espiritualidade de luz nos abençoe, que nós tenhamos uma boa noite. E que assim seja. Que assim seja. Nós aqui agradecemos a tua vinda neste dia, na palestra, né? E que a transformação do planeta Terra só depende de nós, né? De cada um de nós. Renata agora vai dar um recadinho, Renata? Sim. Fazer a radiação. Então agora, Está nesse contigo. momento, né, nós vamos fazer a radiação, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer ao nosso irmão pelas palavras que aqui foram ditas, que essas palavras nos renovem, adentrem em nossos corações, acrescente no nosso crescimento espiritual. Pai de infinita bondade, neste momento, suplicamos os teus bálsamos salutares e revigorantes, para que ele possa se estender a todos nesse momento que estão necessitando. Aos que estão acamados, aos que estão nos hospitais, muitas vezes achando que são doenças físicas e são doenças espirituais. Senhor Pai, te pedimos, os ilumine. As pessoas que estão nesse momento na linha de frente, trabalhando nos hospitais, né? Desde do atendente, aos médicos, enfermeiros, ao pessoal que faz a limpeza, ao pessoal que faz o alimento, né? Deus Pai os ilumine, os proteja, para que eles possam seguir a sua caminhada, auxiliando a quem nesse momento tanto necessita. Oferecemos também essa luz que está nesse momento irradiando aos orfanatos, às casas de repouso, né, dos asilos dos idosos, aos nossos lares, para que essa energia se expanda sobre eles, para que tenha a tua proteção divina, para que sintamos também a paz, a tranquilidade e a serenidade. Aos nossos governantes, pedimos também, Pai, que as ilumine. As pessoas que nesse momento estão estudando para que encontrem uma vacina, um medicamento que possa promover a cura desse vírus que está cometendo nesse momento, Pai. Te agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui também, reunidos em teu nome. E também queremos, nesse momento, te agradecer por tudo que tem nos dado, por essa doutrina maravilhosa que tem nos ensinado a cada vez mais crescermos moralmente e espiritualmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja com a graça de Deus.
Assim seja. Assim seja. Obrigado, Tenham Guilherme. todos uma boa noite.